Gravando. A ser porque, numa volta do Ribeirão do Galho da Vida, a gente tinha topado com turma de inimigos, retornados para lá por expiação. Aí foi curto fogo, mas eu levei uma bala de raspaz na carne do braço, perdi muito sangue. Raimundo Lé banhou com casca de angico, na hora melhorei. Diadorim amarrou bem, com pano de uma camisa rasgada. Apreciei a delicadeza dele. Atual, todos prestaram em mim amizade de atenção. Aquilo vinha a ser até um consolo. Só que, depois de 2 dias, o braço me doía inteiro e inchava. Sei que a inchação me cansasse muito. Sempre eu queria esbarrar para a água beber. Se eu tiver de atirar, então como é que faço? Não posso. Era outro meu receio. Admirei porque o José Félix também tinha tido ferimento na coxa e na perna, mas a natureza dele era limpa. O ofendido secava por si, nem parecendo ser. Assim, a primeira vez que me sucedia um mal, isso me perturbasse. O que me sofria até nas margens do peito e nos dedos da mão, não me concedendo movimentos. Muito temi por meu corpo. Ah, minha Otacília, eu gemi em mim. Pode que nunca mais você me veja. E então, nem viúva minha você não vai ser. Uns recomendavam a arnica do campo, outros aconselhavam emplastro de bálsamo. Com isso, rente se sarava. Aí, Raimundo Lé garantiu cura com erva boa. Mas onde era que erva boa se ia achar? À fazenda dos tucanos chegamos. Lá esbarramos. É na beira da Lagoa Raposa, passada a vereda do Enxu. Visitamos o fazendão vazio. Não tinha alma viva de se ver. E do rio do Chico, longe não se estava. Assim, então, porque era que se era assim então, porque era que não se avançar logo as duras marchas para atacar? Sei de mim, sei. Zé Bebelo menos disse, sem explicação. Desconheci. Cacei um catre, cama de vento, num quarto meio escuro. Com coisa nenhuma não me importei. Retém as forças, Reobaldo. Vou campear o remédio nesses matos, Diadorim falou. A gente nos tucanos ia falhar 2 dias. Ali ficamos, comendo palmito e secando em sol a carne de 2 bois. No primeiro dia, de tardinha, apareceu um boiadeiro, que com seus camaradas viajando. Vinham de Campo Capão Redondo, encaminhada para Morrinhos. Por que tinham riscado aquela grande volta? O senhor dá paz a gente, chefe? O boiadeiro perguntou. Dou paz, damos, amigos. Zé Bebelo respondeu. Aquieto, o boiadeiro então achou que devia de as novidades relatar, que se estava em meio de perigos. Sim, os soldados. Os que soldados esses, mano velho? Soldadesca pronta do governo, mais de uns 50. Assim onde era que estavam? Ao que estão em São Francisco e em Vila Risonha, e mais outros deles vão vindo chegando, chefe. É o que eu ouvi dizer. Zé Bebelo, escutando redondamente. Só quis mais saber. Se isso, se aquilo. Se o boiadeiro sabia o nome do promotor de Vila Risonha e do juiz de direito, do delegado, do coletor, do vigário, o do oficial comandante da tropa. O boiadeiro não acertava a dizer. Aquele boiadeiro era homem sério, com palavra merecida e vontade de estar bem com todos. Tinha uma garrafa de vinho depurativo na bagagem. Me presenteou com um gole e fez bem. Pousou lá. No outro dia se foram, muito cedo. Nesse entremear, eu senti meu braço melhor.
e estive mais disposto. Andei andando, vi aquela fazenda. Essa era enorme, o corredor de muitos grandes passos. Tinha senzalas na raia do pátio de dentro e na do de fora, em redor, o engenho, a casa dos arreios, muitas moradas de agregados e os depósitos. Esse pátio de fora sendo largo, lajeado e com um cruzeiro bem no meio. Mas o capim crescia regular, enfeite de abandono. Não de todo, pois tinham desamparado um gato, ali esquecido, o qual veio para perto do jacaré cozinheiro suplicar comida. Até por dentro do eirado mancejavam uns bois e vacas, gado reboleiro. Aí João Vaqueiro viu um berrante bom, pendurado na parede da sala grande. Pegou nele, chegou na varanda e tocou. As rezes entendiam, uma ou outra respondendo, e entraram no curral, para a beira dos coxos, na esperança de sal. Não faz mês que o povo daqui ainda estava, João Vaqueiro declarou. E era verdade, com efeito, pois na despensa muita coisa se encontrando aproveitável. Nos tucanos valia a pena. Os 2 dias ficaram 3, que tão depressa passaram. Passo. Posso ler? Pode? Madrugada, no em que se ia partir dali, eu acordei ainda com o escuro, no amildar. Só assim acordei, por um rumor, seria o Simeão, que estava dormindo no mesmo cômodo e tateando se levantava. Mas me chamou. A gente vai pegar a cavalhada. Vamos? Ele disse. Não gostei. Estou enfermo, então vou. Quem é que rala minha mandioca? Repontei áspero. Virei para o canto. Assim eu estava apreciando aquele castro de couro. O Simeão de certo ia, mas o Fafafa e Doristino estavam bons para o orvalho dos pastos. De Adorim, que dormia no colchão, encostado na outra banda, já tinha se levantado antes e desaparecido do quarto. Ainda persistia numa madonna. Aquela moradia hospedava tanto, assim sem donos, só para nós. Aquele mundo de fazenda, sumido nos sussurros, os trastes grandes, o conforto das arcas de roupa, a cal nas paredes idosas, o bolor. Aí o que pasmava era a paz. Pensei por que seria tudo alheio demais, um sujo velho respeitável e apicumanos altos. Pensei bobagens. Até que escutei assoviação e gritos, tropear da cavalaria. Ah, os cavalos na madrugada, os cavalos. De repente me lembrei, antiquíssimo, aquilo eu carecia de rever. Afoito, corri, compareci numa janela. Era o dia clareando, as barras quebradas. O pessoal chegava com os cavalos enchiam um curralão. Prazentes. Respirar é que era bom, tomar todos os cheiros, respirar a alma daqueles campos e lugares. E deram um tiro. Deram um tiro de rifle mais longe. O que eu soube? Sempre sei quando um tiro é tiro, isto é, quando outros vão ser. Deram muitos tiros. Apertei minha correia na cintura. Apertei minha correia na cintura. O seguinte emendando. Que nem sei como foi. Antes de saber o que foi, me fiz nas minhas armas. O que eu tinha era fome. O que eu tinha era fome e já estava embalado, aprontado. Às tantas, o senhor assistisse àquilo. Uma confusão sem confusão. Saí da janela, um homem esbarrou em mim, em carreira, outros bramaram. Outros, só Zé Bebelo, as ordens de sobrevoz. Aonde? O quê? Todos eram mais ligeiros do que eu? Mas ouvi. Mataram Simeão. Simeão? Perguntei. E o Doristino? Aham. Homem, não sei. Alguém me respondendo. Mataram Simeão e o Aduvaldo. E eu ralhei. Basta. Mas sobre o instante virei. Ah, e o Fafafá? O que ouvi? Fafafá não é matando. Assim era, real, verdadeiramente de repente,
caído como chuva, o rasgo de guerra, inimigos terríveis investindo. São eles, Riobaldo, os Hermógenes. Diadorim, aparecido ali, em minha frente, isto falou. Atiraram um horror de uma vez, tiros e tiros que estavam contra nós desfechando. Atiravam nas construções da casa. Diadorim, sacripante, se riu, encolheu um ombro só. Para ele olhei, o tanto, até ele anoitecer em meus olhos. Eu não era eu, respirei os pesos. Agora, estamos perdidos sem socorro, inventei na mente. E raciocinei a velocidade disto. Ser pego na tocaia é diverso de tudo, e é tolo. Assim, enquanto eu escutando, na folha da orelha, as minúcias recontadas, as passadas dos companheiros no corredor, o assoviar e o dar das balas, que nem um saco de bagos de milho despejado. Feito cuspissem, o pôr e pôr. Senti como que em mim as balas que vinham estragar aquela morada alheia de fazenda. Medo nem tive, não deu para ter. Foi outra noção, diferente. Me salvei por um espetar de pensamento, que Diadorim, sem franzindo, fosse mandar eu ter coragem. Ele nem disse, mas eu me inteirei, ligeiro demais, num só distorcer. Pois vamos, é a hora, eu declarei, pus a mão no ombro dele. Respirei depressa demais. Aquele me apatetar, saiba o senhor, não deve ter durado nem os menos minutos. No átimo, supri a claridade completa de ideia, o sangue frio, maior, essas comuns tranquilidades. E por aí eu sabia mesmo exato. A gente já estava debaixo de cerco. Achei especial o jeito de João Conclis vir, ansiado, cauteloso. Ação em que qualquer um anda nessas semelhantes ocasiões, só encostado nas paredes. Você fica aqui, mas você e você dessa banda, você ali, você aí, acolá. Arrumação ele ordenava. Riobaldo Tatarana, tu toma conta dessa janela. Daqui não sai nem relaxa, por via nenhuma. Arredado, lá embaixo avistei. Marcelino Pampa, indo para as senzalas, com uns 5 ou 6 companheiros. Com outros, Freitas Márcio corria para Túlia. E para o engenho, um junto com João Bestiguento, dito Alparcatas. Meus peitos batendo 3 dobro, forte, eu dividido naquela lareda. A grave, escorei meu rifle, limpo, arma minha, Amásia. Ainda reconheci o Dimas doido e o Acauã, deitados atrás do cruzeiro do pátio. Um daqueles urucuianos apareceu, mais outro, trazia um balaio grande, com algodão em rama. Mais homens com sacos de sabugo. Foram buscar outros sacos, carregavam um caixote também. Tudo eles estavam transportando por entranqueirar o pátio de fora. Tábuas, tamboretes, cangalhas e arreios, uma mesa de carapina retombada. Arranjos de guerra. Esses são engenhados sempre com uma graça variada, diversa dos aspectos de trabalho de paz. Isto vi, o senhor vê. Homens e homens repulam num afã tão unidamente, sujeitos maneiros, feito o meigo do demo assoprasse neles, ou até mesmo os espíritos. Passo. Vou ler, então. Suspirei de bestagem. Ao menos alguém fungou e me cutucou. Era o preto Mangaba, mandando guarnecer ali, comigo junto. Preto Mangaba me oferecia de um pão de doce de Buriti. Repartia, amistoso. Eu, então, me lembrei de que estava com fome, mas Kim Queiroz trazia mais munição. Ele, ajudado por alguns, arrastava um couro, o couro esse cheio repleto de munição, arrastavam no soalho do corredor. Da janela da outra banda, pus o olhar, espiei o desdém do mundo, distâncias.
abalavam fogo contra a gente, outra vez, contra o espaço da casa. Ixi, de inimigo, que não se avistava. Somente eu queria saber era se aguentava manejar como era que estava sentindo o meu braço. Aí ergui mão para coçar minha testa. Aí me cismei e fiz, com todo respeito, o pelo sinal. Sei que o cristão não se conserta pela má vida levável, mas sim, porém, sucinto pela boa morte. Ao que morte é sobrevir de Deus entornadamente. Atirei e atiravam. Isso não é isto? Não nada. A aragem de Adorim, donde estiveste. Soube que ele parava em outro ponto, em seu posto em praça. Sustentava picando alvos a para frente, junto com Fafafá, o Marruás, Cuima e Cavalcante, na barra da varanda. Todo lugar não era um lugar, não se podendo esbarrar de jeito nenhum no arrebentar nas manivelas da guerra. Aprendi os movimentos. Assim, asazmente, João Conclis tornava a vir zelante com Alaripe, José Quitério e rasga embaixo. Espera, ele mandou. Pelo que viam também o Pitolô e o Moçambicão, puxando uns couros de boi. Esses couros inteiros eram para a gente pregar lá em Riba, nas padieiras ficarem dependurados de cortinado, bambo, nos vãos das janelas. Depois o Pacamã depressa, mais o Conceiço, socavando com ferramenta a fito de abrir torneiras nas paredes, por onde buracos de se atirar. Aquela guerra ia durar a vida inteira? O que eu atirava ouvia menos. Mas o dos outros, assovios bravo, o achispe, isso de ferro, as balas apedrejadas, eu e eu. Até meus estalos, que a cada no próprio do coração, a mira de enviar um grão de morte acertado naquelas raras fumaças dançáveis. Assim é que é, assim. Ah, e então, aí, num súbito aparecer, Zé Bebelo chegou, se encostou quase em mim. E Robaldo Tatarana, venha cá. Ele falou mais baixo, meio grosso, com que era uma voz de combinação, não era a voz de autoridade. Há de ver o que ele quisesse de mim. Para eu passar avante na posição, me transpor para um lugar onde se matar e morrer sem beiras. De maior marca? Andei e segui presente, com Zé Bebelo. Tudo carecia, mas era de ser depressa. Mesmo me levou, mas me levou foi para um outro cômodo. Ali era um quarto, pequeno, sem cama nenhuma. O que se via era uma mesa. Mesa de madeira vermelha, respeitável e cheirosa. Desentendi. Dentro daquele quarto, como que não entrava guerra? Mas o pensar de Zé Bebelo, ansiado, eu sabia. Era coisa que estralejava, inventante e forte. Mas antes, larga o rifle aí, deposita, ele falou. O depor meu rifle? Pois botei em cima da mesa, esquinado de través. Botei com todo cuidado. Ali se tinha lápis e papel. Senta, mano. Ele pôs ele. Ofereceu a cadeira alta, de pau com recosto. Se era para sentar, assentei, em beira da mesa. Zé Bebelo de revólver pronto na mão, mas que não contra mim. O revólver era o comando, o constante revirar e remexer da guerra. E ele nem me olhou e me disse: escreve. Caí num pasmo. Escrever numa hora daquelas? O que ele explicado mandou? Eu fui e principiei que obedecer é mais fácil do que entender. Era? Não sou cão,
não sou coisa. Antes isso que sei para se ter ódio da vida, que força a gente a ser filho pequeno de estranhas. Ah, o que eu não entendo, isso é que é capaz de me matar. Me lembrei dessas palavras, mas palavras que, em outra ocasião, quem tinha falado era Zé Bebelo mesmo. Escreve. Passo. Vou continuar. Beleza. O zum-zum da guerra acontecendo era que me estorvava. De direito de pensar. E Zé Bebelo não estava ali, não. Era para isso? Para pensar por todos? Como que fosse, papel para o que carecia era pouco. Tinham de caçar mais papel, qualquer. Por ali devia de ter. Enquanto isso, eu cumprisse de escrever na seca mão da necessidade. E ouvimos pragas de dor. Ao que foi? Uns gemidos despautados de sorrogo. Companheiro ofendido, o Leocádio. Ouvimos. Sem modo, se precipitado, Zé Bebelo avançou para ali, para ver. Sem determinação tomada de ir, eu também já estava lá, atrás dele. O homem, o primeiro ferido, caído sentado, as pernas estendidas para diante, as costas amparadas na parede, com a mão esquerda era que ele suportava sua testa, mas com a direita ainda segurava o rifle, que o asno rifle ele não tinha largado, conforme Raimundo Lê já tinha exigido. Alguns vinham da cozinha, trazendo as latas d'água. Raimundo Lé lavava a cara do homem ensanguentada do Leocádio. Esse estava atirado pelas queixadas, uma bala que lhe partira o osso. O vermelho brabotava e pingava. Meu filho, tu aguenta ainda brigar? Zé Bebelo quis saber. O Leocádio, que fez careta, garantiu que podia. O que posso, em nome de Deus e de meu São Sebastião guerreiro, o que posso. Sempre sendo a careta sem gracejo, pois falar era o que para ele custava e maltratava. E da lei também. Ah, então vamos. Faz vingança, menino, faz vingança. Zé Bebelo aforçurou. Semelhante só botasse a preço nos fatos por resultar. Zé Bebelo se endemoniava. Segurou meu braço, suscitado de se voltar para a mesa para se escrever amanuense. Pelo discorrer, revólver na mão, às vezes achei, em minha fantasia, que ele estava me ameaçando. Ei, ai, vamos ver, que tem esquadrão Rei Esses é que vão vir me dar retaguarda. E ele falasse. Eu escrevesse com mais urgência os bilhetes, missiva para o senhor oficial comandante das forças militares, outro para o excelentíssimo juiz da comarca de São Francisco, outro para o presidente da Câmara de Vila Risonha, outro para o promotor. Apresta, a massa do volume deles também dá valor, ele regendo. Acertei, escrevi. O teor era aquilo mesmo, o simples. E se os soldados, no flagrante, viessem de rota batida, sem desperdiçar minuto, então aqui na fazenda dos tucanos, pegavam caça grossa reunida, de lobo, jogatirica e onça, de toda a jagunçada maior reinante no vez-vez desses gerais sertões. Arrasa, ajusta e cerrar com fecho formal. Ordem e progresso. Viva a paz e a Constituição da Lei. Assinado José Rebelo Adro Antunes, cidadão e candidato. Passo. No pique de um momento, perdi e achei minha ideia e esbarrei. A em pé, agora formada, eu conseguia a alumiação daquela desconfiança. Assim,
em que mandei foi, aquilo não seria traição? Rasteiro tive que olhei Zé Bebelo no grude dos olhos. Daí, tão claro e aligeirado, pensei, os prefácios. Aquele tinha sido o homem pago, estipendiado pelo governo. Agora os soldados do governo com ele se encontravam. E nós, todos, de Adorim e eu, os tristes e alegres sofrimentos da gente, a célebre morte de Medeiro Vaz, a vingança em nome de Joca Ramiro? Nem eu sabia ao certo. Depois, no correr de tantos meses, o extrato da vida de Zé Bebelo, o que ele tinha realmente feito, somenos se cumprida a viagem de ida até em Goiás. Soubesse, o pior era que ele, por ofício e por espécie, não podia esbarrar de pensar, não podia esbarrar de pensar inventado para diante, sem repouso, sempre mais. A gente estava por conta dele, e sem repouso nenhum também, nenhum, o portanto. E ele tinha trazido o bando cá para perto do São Francisco. Tinha querido falhar os 3 dias naquela fazenda atacável. Quem sabe, então, um recado para os soldados virem, ele mesmo já não teria enviado desde tempos? Ideia essa. Ah, ri de espanto. Ah, como quando onça de lado pula, quando a canoa revira, quando cobra chicoteia. Desce de ser? Ao caminho dos infernos para prazo. Aí careci de querer a calma. O tiroteio já redobrava. Ouvi a guerra. De certo, eu estava exagerado. Antes é bebê-lo, havendo de ser mesmo chefe para a hora, safado capaz. Nem se desprazia. Oi, show, para esses munição não falta? Ele, escarnecendo, disse, quando as descargas vieram em salva mais forte, o fio-fio e os papocos. Ah, as balas que partiam telhas e que as paredes todas recebiam, cacos caindo do alto. Te apressa, tatarana, que nós 2 temos também de atirar. Alegre dito. Na janela ali, tinham pendurado igualmente um daqueles couros de boi. Bala dava, zaque-zaque, empurrando o couro, daí perdia a força e baldava no chão. A cada bala, o couro se afastava, brando, no ter o choque, balangava e voltava no lugar, só com moça feita, sem se rasgar. Assim, ele amortecia as todas, para isso que era o couro servia. Traição? Eu não queria pensar. Eu já tinha preenchido 3 cartas. Não é do tutuco, nem dos zumbis das balas, o que daquele dia em minha cabeça não me esqueço, mas do bater do couro preto, adejante, que sempre duro e mole no ar se repetia. Advindo que algum me trouxe mais papel, achado por ali nos quartos em remexidas gavetas. Só coisa escrita já, de tinta firme, mas a gente podendo aproveitar o espaço embaixo ou a banda de trás, reverso dita. Que era que estava escrito nos papéis tão velhos? Um favor de carta, de tempos idos, num vigente fevereiro 11, quando ainda se tinha imperador, no nome dele com respeito se falava, e noticiando chegada em poder de remessa de ferramenta, remédios, algodão trançado tinto, a fatura de negócios com escravos, compra, os recibos por Nicolau Serapião da Rocha. Outras cartas. Escreve, filho, escreve ligeiro. A traição, então? Altamente eu escutava os gritos dos companheiros, xingatório no meio da desbraga do quanto combate na torração. Aqui mesmo, esgueirados para a janela, o 200 e o rasga embaixo agora ombreavam armas. Seu vez em quando a ponta tiravam. Assim como não pude, eu esbarrei outra vez e encarei Zé Bebelo sem final. Passo. Posso continuar? Onde foi que você parou? Pedi aqui. No Assim pique, não é isso? É assim, não pude, eu esbarrei outra vez, encarei Zé Bebelo sem final.
que é lá? Ele me perguntou. Devia de ter me deduzido dos meus olhos, mesmo melhor do que o que eu sabia de mim. Ah, pois, por que é que o senhor não se assina ao pé Zé Bebelo Vaz Ramiro? Como o senhor outrora mesmo declarou? Eu cacei contra, reperguntando. Ato visível que ele esteve pego no usual do seu modo, assim, de se espantar no ar. Conheci. Às vezes também uma traiçoa, sem ter que saber o que é que está produzindo, as falsas ajas. Mas ele não tinha surpreendido a verdade do meu indagar, a expedição de minha dúvida. Conforme, prazido consigo, recachou e me disse, me gambelando. Também pensei. Tanto que pensei, mas não se pode. Muito alta e sincera é a devoção, mas o exato das praxes impõe outras coisas. Impõe é o duro legal. Aí fui escrevendo. Simples, fui porque fui. Ah, porque a vida é miserável. A letra saía tremida, no demoroso. Mas outro braço também recomeçava a doer. Quase que traição. Sem querer, eu fui lançando no papel a palavra, mas risquei. Uma bala no couro assoviou o soco. Outra entrou atrás. Entrou com o couro levantado, deu na parede de frente, que cocheteou e veio cair, quente, perto da gente. Ali na parede tinha um chifre de boi de se dependurar a roupa. Até armador de rede era de chifre de boi, naquela casa. Sumamente, eu esperei o pispicil de alguma outra bala. Eu queria. Soubesse por quê? O pensar caladíssimo de Zé Bebelo me perturbava. Mas ele disse, o que é? Se debruçando. Que erro que foi? Não viu, porque eu já tinha riscado. Mas então ele muito falou, e explicando. De noite, no escuro feito, ia mandar 2 cabras, dos mais espertos viajeiros, para rastejarem por ali, furando o cerco. Cada um levava uma igual daquelas cartas. Cada qual levava uma igual daquelas cartas. Assim, Deus azado ajudasse, e eles, ou ao menos um deles, conseguisse. Então, era resumo certo que a soldadesca se movimentava de vivo. Apareciam, os 3 trapezavam, propositavam, arrebentavam com os Hermógenes. E a gente, eu perguntei. A gente? A ver, que você não me entendeu? A gente obra jeito de escapar, no sererê da confusão. Antes, tanto, que era muito difícil, eu repostei. Ah, sim, dificultoso é, meu filho, mas pego é o nosso recurso. Se não, se outra, que saldo é o que temos? E Zé Bebelo, do dito sagaz, se regozijava. Então, com respeito, eu disse para que a gente pudesse experimentar de fazer isso mesmo agora. Furar uma saída, por entre os Hermógenes, brigando e matando. Eu disse isso, mas tinha esquecido que era encostado em Zé Bebelo, no questionar. Aí quem era que podia, com a ideia daquele homem, quem era que se sustentava? Aforo, pois, assim ele me respondeu. Pois era, Tatarana. Olhe, escuta, pensa. Esses Hermógenes não são mais valentes do que nós, nem têm quantidade maior. Mas fato é que eles chegaram às surdas e nos cercaram, tomaram tudo quanto há de melhor, nossas posições. Aciados, e que estão. Agora, nesta hora, a gente forçar um escape, pode ser que a gente tenha sorte. Mas mesmo assim, sofrendo muitas mortes e sem meios de descontar essas, sem alcance nenhum para se matar
um bom bocado desses inimigos, tu entende? Mas se os soldados chegarem, tem de dar o forte fogo primeiro contra os Hermógenes, fazendo neles muito estrago. Aí se foge. Contenção só na escapula. Ao menos algum lucro se teve. Ah, tu vê o que se quer? Ah, o que tu também quer, pois não quer? Não nas artes que produzia, mas no armar de falar assim. Ele era razoável. Se riu, qual riu, eu sendo água, me bebeu. Eu sendo capim, me pisou e me ressoprou. Eu sendo cinza. Ah, não. Então, eu que estava ali em chão, acuado, um horror de meu sangue me esquentou as caras, ao redor dos ouvidos, cachoeira que cantava pancada. Eu apertei o pé na alpercata, exprimi as tábuas do assoalho. Desconheci antes e depois. Uma decisão firme me transtornava. E eu vi, fiquei sabendo. Me queimasse em fogo, eu dava muitas labaredas muito altas. Ah, dava. O senhor acha que menos acho? Mas digo. Mas fiz. Antes veja o que eu pensei, o que o seguinte ia ser. E ficou formado um decreto de pedra pensada, que na hora que os soldados sobrechegarem, eu parava perto de bebê-lo, e que ele fizesse feição de trair, eu abocava nele o rifle, efetuava, matava só uma vez, e daí eu tomava o comandamento, competentemente eu mesmo, e represava a chefia, e forçando os companheiros para a impossível salvação. Aquilo por amor do rijo leal eu fazia, era capaz, pelo certo que a vida deve de ser. Mesmo não gostando de pelo certo, mesmo que não gostando de ser chefe, descrendo do enfado de responsabilidades, mas fazia. Aí pego a faca punhal e o facão grande. Tornei a pensar. Até chegar a hora, eu não ia falar disso com pessoa nenhuma, nem com Diadorim, mas fazia, procedia. E eu mesmo senti a verdade de uma coisa forte, com alegria que me surgiu. Eu era Riobaldo, Riobaldo, Riobaldo. Ah, quase que gritei este nome. Meu coração autogritou. Ah, então, quando eu experimentei os gumes dos meus dentes e terminei de escrever o derradeiro bilhete, eu estive todo tranquilizado e um só. Insensato, resolvido tanto, que mesmo acho que aquele, na minha vida, foi o ponto e ponto e ponto. Aí, entreguei o escrito a Zé Bebeiro. Minha mão não espargiu nenhum tremor. O que regeu em mim foi uma coragem precisada, um desprezo de dizer. O que disse, faço. Posso ler mais um pouquinho, né? O senhor chefe, o senhor é amigo dos soldados do governo. E eu ri, riso de escárnio, direitinho. Ri para me constar, assim, que de homem ou de chefe nenhum eu não tinha medo. E ele se assustou, fez espantos. Ele disse, tenho amigo nenhum, e soldado não tem amigo. Eu disse, estou ouvindo. Ele disse, eu tenho é a lei, e soldado tem é a lei. Eu disse, então, estão juntos. Ele disse, mas agora minha lei e a deles são as diversas, uma contra a outra. Eu disse, pois nós, a gente, pobres jagunços, não temos nada disso, a coisa nenhuma. Ele disse, minha lei sabe qual é que é tatarana. Não, minha lei sabe qual é que é tatarana. É a sorte dos homens valentes que estou comandando.
Eu disse, mas se o senhor se reengraçar com os soldados, o governo lhe repraz e lhe premia. O senhor é da política, pois não é? Ô, gente, deputado. Ah, e feio ri, porque estava com vontade. Aí pensou-se logo querer o agente se matar. A sorte do dia eu cutucava, mas ruim não foi. Zé Bebelo só encurtou o senho no carregoso, fechou a boca, pensou bem. Ele disse, escuta, Riobaldo Tatarana, você por amigo eu tenho, e te aprecio porque vislumbrei tua boa marca. Agora, se eu achasse o presumido com certeza de que você está desconcordando de minha lealdade por malícias, ou de que você quer me aconselhar canalhagem separada, velhaca, para vantagem minha e sua, se eu soubesse disso, certo, olhe. Eu disse, chefe, morte de homem é uma só. Eu tossi. Ele tossiu. Diodolfo, correndo, vindo, disse, o Jósio está morrendo com um tiro no pescoço lá dele. Alaripe entrou, disse, eles estão querendo pôr mãos e pés no chiqueiro e na tulha. Se assanham. Eu disse, dê as ordens, chefe. Eu disse gerido. Eu não disse copiável. Sei que Zé Bebelo sorriu aliviado. Zé Bebelo botou a mão no meu ombro. Era o da bamba do braço que doía. Avamos com macacos e bananas. Acá na sala de janta, meu filho, ele instou. À janela. Agachei e escorei meu rifle, arma capital. Agora era obrar. E aqueles sujeitos estavam loucos? Cabeça de um se bolou redondante, feito um coco por cima da palha de buriti que cobria uma casa de vaqueiro. A desfechei e vi arrebentar em pedaços o casco daquilo. Daí, a dor me doeu no ferimento do braço. Mordi meus beiços por essa causa. Mas cacei. Outro afundei logo, cujo varei os peitos com outra bala certeira, 2 balas. Ave que afoitos! Ao tanto eu gemia e apontava. Eles, em um e um, caíam, aceitavam o poder de morte que eu mandava. Fiz conta. Sei, até a hora do almoço. Meia dúzia. Essas coisas não gosto de relatar. Não são para que eu a lembre. Não se deve de. Ao senhor só, agora sim. É de declaração e até ao desamargado dos sonhos, que eu ali, jajão, conheço quando o homem só disfarça, quando se encolhe somente ferido, ou mais quando retomba mesmo por desmanchado. Mortes diferentes, mortes iguais. Pena, se tive, vá-se ter dó de canguçu, dever finezas e escorpião. Pena de errar algum, ou ter podia. Ah, mas não errava. Deixa que deixavam só uns 2 dedos de corpo em descoberto lateral, e minha bala se comportava. Como aquele meu braço me doendo, aí dor doía de arrancado, parecendo que um fogo desenraizava tudo dos ocos, respondia até na barriga. A cada que eu dava um tiro, forcejava minha careta, chorejava, ia depois. Aperta esta minha parte de natureza, com um cabresto, com um pano, companheiro. Eu supliquei. Alaripe, servente, rasgou uma coxa de cama, me passou dobras daquelas tiras arrochadas. Também doesse, que me importava? Arrasos em redor de mim.
Tratando, derrubei mais vizinho. Os outros uns. Esse urubu já bicou. Esse ia pulando um lanço para um canto da cerca, esse repulou no ar, esse deu um grito soltado. Menos veja e mire, eu catasse de querer espécies de homens para alvejar, feito se por cabeça ganhasse prêmio de conto de réis. Mas mais, de muitos, a vida salvei. Pelo medo que de mim tomavam para não avançar nos lugares, pelos tirásios, ainda demos um tiroteio varredor, ainda batemos. Aí, eles desistiram para trás, desandavam. Assim pararam, o balançar da guerra parou, até para o almoço, em boa hora. E então conto do que ri, que se riu. Uma borboleta vistosa veio voando, antes da entrada janelas adentro, quando junto com as balas que o couro de boi levantava. Assim repicava ao espairar, o vôo de irreverências, não achasse o que achasse, e era uma borboleta dessas de cor azul esverdeada, afora as pintas e de asas de andor. Ara viva Maria Boa Sorte! O Jiribibe gritou. Alto ela entendesse. Ela era quase a paz. Passo, né? São 7:45. Aí só dá o tempinho para a gente fazer aquela palavrinha final do que ficou da leitura de hoje. É muito bom. E aí? O que ficou? Quem pode dizer? Eu achei uma passagem interessante. Pode falar tudo. Quando ele recolheu papéis usados para escrever, né, a pedido do Zé Bebelo, e esses papéis eram papéis já usados, né, do tempo do imperador. Eu achei interessante essa ideia do arquivo que presente nesse trecho, né, coisas de suprimentos, compras de escravos, né, essa ideia do mundo antigo, né, que Guimarães valoriza muito. Achei legal isso. Sim, sim. Quem quer Eu falar? vou Eu ficar... achei... Desculpa. Fale. Pode falar. Pessoal de Brasília Eu... primeiro. Os federais, Os federais. Eu achei muito interessante esse pedaço aqui, em que ele diz que aí João Vaqueiro viu um berrante bom pendurado na parede. Pegou o berrante, né? Pegou o berrante, as reses entendiam. Ele soprou o berrante, as reses entendiam. Uma ou outra respondendo. E entraram no curral. Eu achei muito curioso isso. Sabe? Quer dizer, elas respondiam como? Mugindo ou entrando no curral, né? Ou atendendo às ordens ali daquele berrante. Eu achei uma colocação muito legal essa daqui. Pois é, eu vou ficar com essa confusão toda de guerra aí, né? Bala para lá, bala para cá. E o Guimarães me coloca uma ternura, né? Uma borboleta vistosa veio voando. Então, Maravilhoso. parece que teve uma pausa ali para né? Uma poesia, sei lá. Eu gostei bastante do finalzinho. Até agora eu não tinha visto nada assim, mas esse finalzinho eu achei fantástico. Para mim ficou o trecho ali que ele diz que mortes diferentes, mortes iguais. E para mim ficou aprendi os momentos. A palavra de hoje para mim foi picumã. O que é picumã? Eu fiquei curiosa e dei uma olhada no que era picumã.
porque esse nome Picumã me remeteu a uma velhinha que morava na rua da casa dos meus pais, e essa velhinha era benzendeira, a véia Xanda. E aí a véia Xanda tinha um quintal cheio de folha, de plantas, de coisas que ela tirava aquelas plantas para rezar o povo, né? E lá no fundo tinha um quartinho, né? Um cômodozinho cheio de coisas, e a gente era criança e ia ajudar a Xanda, ia ficar com Xanda, ia olhar a Xanda rezar o povo, e aquelas coisas de criança. Aí a gente inventou de ir pro quartinho de Xanda lá no fundo. Ela gritou: não vai não, meus filhos, que lá dentro tem muita picumã. E aí aquilo ficou, né? Naquele momento. Mas não importei de saber o que era picumã, e o tempo passou, alguns aninhos. E hoje, olha a picumã, olha a picumã aparecendo. E aí eu fui ver, picumã é fuligem, né? Também teia de aranha que fica preta, né, no teto das casas por causa de fuligem, que foi com Riobaldo e a jagunçada encontrou a casa sem ninguém dentro, né, um tanto ao quanto abandonada e cheia de picumã, né, de teias de aranhas com fuligem. Olha o que Guimarães vai cutucar, pelo amor de Deus! A picumã da véia Xanda. Muito bacana. Quem mais? Quem mais? Tem algo de hoje que ficou da leitura? Não? Pois é, eu queria fazer um pedido à Jane. Ah, Se você puder tirar uma foto da casa do Glauber Rocha e mandar para a gente. tiro sim. Beleza, beleza. Tiro, mando. E tiro da placa também, que a casa é tombada, né? Tá a placa assim, Aham. casa de não sei o que, não sei o que lá. Eu vou tirar uma foto assim à distância, logo, e da placa também. A encomenda feita será executada. Então tá bom, gente. Então, bora lá. Então, quarta que vem a gente volta religiosamente. E agora a gente continua lá no grupo de WhatsApp, né? Que daí vai ter Casa do Glauber Rocha, e vai ter mais flores, borboleta, e vai ter tudo lá. Tá bom, gente? Então é isso. Falou, Boa então. noite. Boa Boa noite, noite. pessoal. Boa noite, obrigado. Obrigada. Boa noite.